Você já imaginou o que pode acontecer quando um simples contrato transforma completamente a vida de duas pessoas? Ao longo de 3 meses, Gabriel, um médico que jurou nunca mais amar, e Helena, uma mulher buscando uma solução temporária para seus problemas, descobrem que as regras que criaram não podem controlar o coração. Mas será que Gabriel, no momento crucial, terá coragem de admitir seus sentimentos antes que ela vá embora para sempre? Gabriel teve tudo o que sempre quis: sucesso, reconhecimento, e uma carreira sólida como cirurgião. Ele construiu sua vida com disciplina e dedicação, mas a um preço alto. Depois de perder o amor de sua vida em um acidente trágico, fechou-se em uma rotina que pouco permitia espaço para sentimentos. No hospital, é conhecido por sua precisão e frieza. Fora dali, sua vida é tão organizada quanto vazia. O que restou foi o trabalho, um apartamento luxuoso, mas sem vida, e o peso constante de uma solidão que ele nunca admitiria. As conversas com a mãe, no entanto, sempre tocavam na mesma ferida: você precisa de companhia, Gabriel. Ele sempre respondia de forma cortante, dizendo que já tinha feito sua escolha. Se você já se pegou pensando em como o destino pode mudar completamente o rumo de uma vida, não deixe de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Agora, o silêncio da casa o atormenta mais do que antes. Os corredores vazios, os jantares solitários, tudo parece gritar o que ele se recusa a ouvir. Há algum tempo, ele sabe que algo precisa mudar, mas não quer admitir que sente falta de alguém. Por isso, mesmo contra suas convicções, ele toma uma decisão inusitada. Gabriel decide fazer o impensável e encontrar uma esposa por contrato. Algo seguro, sem complicações emocionais, um acordo estritamente profissional. A mãe de Gabriel, sempre atenta, não aceitou a maneira como o filho se fechou após a perda. Nos encontros raros que eles têm, ela insiste em falar sobre o futuro, sobre como ele precisa seguir em frente. Prometa que vai trazer alguém para jantar comigo no próximo mês, ela pede, um pedido aparentemente simples, mas que carrega muito mais do que ele está disposto a admitir. Com um suspiro pesado e sentindo-se pressionado, ele acaba cedendo. Eu prometo, mãe. Mas não espere muito de mim, responde, mantendo o tom controlado, como sempre. Essa promessa foi o início de sua decisão. Ele precisava cumprir com sua palavra, mas não estava disposto a abrir seu coração de verdade. Então, a ideia de um contrato surgiu. Uma esposa temporária, alguém que cumprisse um papel social, sem expectativas ou vínculos reais. Tudo poderia ser encerrado em 3 meses, com o mínimo de envolvimento possível. Dessa forma, ele poderia manter sua promessa sem comprometer o controle que tanto prezava sobre sua vida. Afinal, tudo na vida de Gabriel era meticulosamente planejado. Isso não seria diferente. Depois de dias refletindo sobre como fazer isso, Gabriel finalmente redige um anúncio, discreto e direto. A proposta é clara, e busca-se uma mulher disposta a assumir o papel de esposa por 3 meses. Oferece-se uma compensação financeira significativa, sem exigências de vínculo emocional. A mulher deve ser educada, discreta, e capaz de acompanhar eventos sociais que exigem uma parceira. O anúncio é profissional, quase frio, assim como ele. Ele o publica em um site especializado, longe dos olhos curiosos. Não quer que isso se espalhe, nem que se torne motivo de especulação. Enquanto observa a publicação online, ele sente uma leve inquietação. Será que alguém aceitaria algo tão incomum? A ideia de contratar alguém para preencher um vazio soa absurda até para ele, mas o plano está feito. Agora, é uma questão de tempo até que uma resposta apareça. Ele segue com sua rotina de trabalho, tentando esquecer o peso da decisão. Para ele, isso é apenas mais uma questão prática a ser resolvida. Gabriel se concentra nas cirurgias do dia, mas, no fundo, uma dúvida persiste. Será mesmo possível manter tudo sob controle dessa maneira? Alguns dias depois, Gabriel recebe uma resposta que chama sua atenção. Entre as poucas candidatas que se propõem a aceitar o acordo, uma mulher em particular desperta seu interesse. Helena é uma mulher simples, mas direta. Ela não faz rodeios e responde ao anúncio com objetividade.
Sua situação financeira está longe do ideal, e a proposta parece oferecer a solução para seus problemas imediatos. Ela tem seus próprios medos, mas a necessidade fala mais alto. Helena não é o tipo de mulher que Gabriel imaginava para esse papel, mas algo nela o faz reconsiderar. Ele analisa cuidadosamente seu perfil, seu histórico, suas motivações. Não há traços de oportunismo, apenas uma mulher tentando encontrar uma saída para suas próprias dificuldades. Para ele, isso é um ponto a favor. O contrato, afinal, não deveria envolver ninguém que estivesse esperando algo além do que estava escrito. Depois de ler e reler sua resposta, Gabriel decide chamá-la para uma reunião. Ele está pronto para formalizar o acordo e começar essa nova etapa, ainda sem saber que esse passo mudaria sua vida mais do que ele poderia imaginar. O contrato parece simples no papel, mas ele ainda não faz ideia de como será conviver com alguém depois de tanto tempo. O dia do primeiro encontro chega. Gabriel, sempre pontual, espera no restaurante escolhido. O local é discreto, elegante, sem chamar atenção. Ele verifica o relógio uma última vez e se mantém sereno, como se aquilo fosse apenas mais uma reunião de negócios. No entanto, sente uma leve inquietação. Helena entra alguns minutos depois, olhando em volta, procurando por ele. Quando seus olhares se cruzam, ela força um leve sorriso e caminha em sua direção, com os nervos aparentes em cada passo. A reunião é formal, quase fria. Gabriel é objetivo, explica os termos novamente, como se ela fosse uma cliente e não alguém com quem ele teria que conviver pelos próximos 3 meses. Helena tenta seguir o mesmo tom, mas suas mãos tremem levemente enquanto segura o copo de água. Ele percebe, mas não comenta. Eles discutem as expectativas, os limites, as condições. Ela ouve com atenção, e, no final, assente. Parece justo, ela diz, tentando soar confiante. Para ela, é apenas um trabalho, uma maneira de resolver seus problemas imediatos. Para ele, é uma solução prática para um dilema pessoal. Dias depois, Helena se muda para a casa de Gabriel. Ao entrar pela primeira vez, ela fica impressionada com o tamanho e a sofisticação do lugar. A casa é um reflexo dele, imponente, organizada, mas sem vida. Os móveis são modernos, tudo parece ter sido escolhido para exibir perfeição, sem deixar espaço para algo mais pessoal ou emocional. As paredes são nuas, sem fotos ou lembranças de momentos importantes. Helena, no entanto, sente uma frieza no ar, algo que reflete o próprio Gabriel. Ele a guia pela casa de maneira impessoal, mostrando os cômodos e explicando onde ela ficaria. Você tem liberdade para usar o que precisar, mas prefiro que mantenha as coisas no lugar, ele comenta, em um tom que não permite muita discussão. Ela apenas concorda com a cabeça, absorvendo o que seria seu novo lar temporário. Naquela noite, eles se sentam juntos para ler o contrato uma última vez. Gabriel, meticuloso como sempre, faz questão de revisar cada detalhe. As regras são claras, convivência respeitosa, sem envolvimento emocional, sem exigências pessoais fora do que foi acordado. Helena observa cada cláusula com atenção, mas por dentro, suas emoções se misturam. Embora soubesse desde o início que seria um acordo puramente profissional, ela não consegue evitar se sentir um pouco deslocada. Tem certeza de que está tudo claro? Ele pergunta, olhando diretamente para ela. Seu olhar é frio, analítico, como se estivesse realizando uma negociação médica. Sim, está claro, ela responde, tentando esconder o nervosismo. Com isso, ambos assinam o contrato, selando oficialmente o acordo que duraria 3 meses. Quando o papel é guardado, o silêncio preenche a sala. Eles se olham por um momento, sem saber exatamente o que dizer. Gabriel é o primeiro a se levantar. Amanhã começamos nossa rotina, ele diz, com o mesmo tom controlado de sempre, antes de se retirar para o quarto. No primeiro jantar, a tensão entre os dois é palpável. Gabriel, como de costume, mantém-se em silêncio. Helena, por outro lado, tenta iniciar uma conversa, mas cada tentativa se dissolve no ar pesado que os cerca. A comida está boa, ela comenta, sem esperar uma resposta significativa. Ele apenas acena,
concentrado em cortar o filé perfeitamente à sua frente. Não há intimidade, apenas uma formalidade que quase parece artificial. Você costuma cozinhar? Ela pergunta, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade genuína. Ele a olha por um momento antes de responder. Não. Prefiro pedir comida pronta. A resposta seca deixa claro que ele não está interessado em prolongar a conversa. Helena respira fundo e decide não insistir. O silêncio se instala novamente, apenas o som dos talheres preenchendo o espaço. Mas, apesar da frieza, algo é evidente, ambos estão testando o território. Nenhum dos dois sabe exatamente como lidar com a situação, mas ambos mantêm a fachada de que tudo está indo conforme o planejado. Mesmo que por dentro, as coisas estejam longe de serem tão simples quanto o contrato. Os primeiros dias passam em um ritmo previsível. Gabriel e Helena estabelecem uma rotina silenciosa. Ele sai cedo para o hospital, deixando-a sozinha na casa durante a maior parte do dia. Quando ele retorna, eles trocam apenas cumprimentos formais. O acordo é seguido à risca, sem qualquer tentativa de aproximação. Helena passa o tempo explorando os espaços da casa e cuidando de pequenas tarefas, tentando se adaptar ao ambiente frio e meticuloso de Gabriel. Ela percebe o quanto ele é metódico. Tudo tem um lugar, e ele não tolera mudanças. Helena se vê, aos poucos, ajustando-se à rigidez da rotina dele, não por obrigação, mas para evitar o desconforto que qualquer desordem parece provocar em Gabriel. No entanto, conforme os dias passam, pequenos gestos começam a surgir. Ele, silenciosamente, deixa a máquina de café preparada para ela todas as manhãs antes de sair. Um gesto simples, mas que não passa despercebido por Helena. Ela, por outro lado, deixa a casa impecável, devolvendo as coisas exatamente ao lugar de onde ele as tirou. Uma noite, enquanto Helena está na cozinha, preparando algo simples para comer, algo inusitado acontece. Ao tentar ligar o fogão, o fogo não acende. Ela tenta algumas vezes, sem sucesso, até que solta um suspiro impaciente. Será que nada funciona direito aqui? Ela murmura para si mesma, sem perceber que Gabriel já está na porta da cozinha, observando. Ele se aproxima em silêncio, e, com um movimento simples, resolve o problema. O som da chama acendendo preenche a sala, e ela o olha com surpresa. Tem que segurar o botão por alguns segundos antes de soltar, ele diz, em um tom quase divertido. Pela primeira vez, Helena vê algo diferente em seu rosto. Gabriel sorri, um sorriso sutil, mas verdadeiro. Por um momento, o ambiente pesado da casa parece desaparecer, e ela retribui o sorriso, um pouco sem jeito. Aquele pequeno gesto, um sorriso, quebra a barreira que ambos mantinham. Obrigada, ela responde, ainda surpresa. Gabriel apenas balança a cabeça, como se aquilo fosse uma coisa comum. Mas ambos sabem que algo mudou naquele instante. Naquela noite, após o jantar, Gabriel se senta no terraço da casa, algo que não costuma fazer com frequência. Helena, ao passar por ali, hesita por um momento, mas decide se juntar a ele. O silêncio entre eles agora parece menos opressor, mais leve, como se a tensão que carregavam estivesse se dissolvendo aos poucos. Eles ficam em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o som da cidade distante. Você sempre quis ser médico? Ela pergunta, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. Gabriel olha para ela por um instante, como se estivesse ponderando a resposta. Sempre. Não lembro de querer outra coisa, ele responde, a voz suave no ar da noite. É uma conversa simples, mas diferente de qualquer outra que já tiveram. Pela primeira vez, ele fala de si mesmo sem a rigidez habitual. Helena ouve, e eles continuam conversando, como se, naquele momento, as regras do contrato não existissem. Conforme as noites passam e a rotina se mantém, Helena começa a notar algo mais profundo sobre Gabriel. Embora ele demonstre uma fachada controlada, há momentos em que seus olhos traem uma tristeza que ela ainda não consegue entender. Durante uma dessas conversas noturnas, ela observa mais atentamente, notando como ele evita falar de certos assuntos, como se temesse revelar algo.
Por que você sempre evita falar sobre sua vida pessoal? Helena pergunta uma noite, com um tom que mistura curiosidade e empatia. Gabriel hesita antes de responder, seus olhos fixos em um ponto no horizonte. Algumas coisas são mais fáceis de deixar para trás, ele responde, sua voz mais distante do que de costume. Ela não insiste, mas a pergunta fica no ar, suspensa entre os dois. Helena começa a perceber que há algo mais profundo na frieza dele, algo relacionado a um passado que ele não está disposto a compartilhar. A curiosidade dela cresce, mas ela entende que há barreiras que ele não está pronto para derrubar. No entanto, algo dentro dela lhe diz que, aos poucos, essas barreiras começarão a se desfazer, como os pequenos gestos que têm surgido entre eles. O contrato, inicialmente tão claro, começa a mostrar suas fragilidades. Helena e Gabriel convivem agora de forma mais confortável, mas com isso, os limites do acordo começam a ser testados. Pequenos gestos de carinho involuntários surgem de ambos os lados, como quando ele se oferece para ajudá-la a carregar as compras ou quando ela faz questão de preparar o jantar antes que ele chegue, mesmo que ele não tenha pedido. Esses momentos, tão sutis, começam a incomodar Gabriel. Ele percebe que, embora tenha sido rígido em estabelecer as regras, a proximidade diária com Helena está mexendo com ele de maneiras que não esperava. A frieza que sempre manteve começa a desmoronar, e isso deixa desconfortável. Ele tenta manter o controle sobre suas emoções, mas é evidente que a situação está escapando de seu planejamento meticuloso. Para Helena, esses gestos parecem naturais, mas ela também sente que algo está mudando. Certa noite, durante o jantar, Helena decide perguntar algo que há dias a inquietava. E depois dos 3 meses, o que acontece? Ela solta, de forma casual, mas com um nervosismo perceptível na voz. Gabriel, que até então estava concentrado na refeição, para por um momento, sua expressão endurecendo. Depois dos 3 meses, voltamos às nossas vidas normais, ele responde, sem hesitar, com o tom habitual de controle. Helena abaixa os olhos por um momento, tentando processar a resposta fria. Para ela, as coisas já não pareciam tão simples. A convivência havia se tornado mais que apenas um acordo. O silêncio entre eles se instala, pesado. Gabriel percebe que sua resposta foi mais dura do que o necessário, mas não faz questão de corrigir. O que ele mais teme agora é admitir para si mesmo que não quer que ela vá embora. Os dias seguintes àquela conversa são tensos. Helena se mantém distante, claramente afetada pela frieza de Gabriel. Ela sente que, por mais que tenha tentado respeitar o contrato, seus sentimentos estão ficando confusos. O que era para ser um acordo puramente profissional agora mexe com suas emoções, e isso a assusta. Então, em uma tarde em que Gabriel chega mais cedo em casa, eles têm sua primeira grande discussão. Você acha que pode simplesmente decidir quando as coisas terminam, sem levar em consideração o que eu sinto? Ela explode, a voz embargada. Gabriel a olha com surpresa, sua postura rígida vacilando por um momento. Não foi isso que combinamos desde o início? Sem envolvimento emocional, sem complicações, ele rebate, tentando manter o controle. Mas Helena já não consegue segurar suas emoções. Não é assim que as coisas funcionam. Não dá para viver com alguém e fingir que nada muda. As palavras dela ecoam pela sala, e Gabriel sente o peso delas. Por mais que ele tente se convencer de que nada mudou, a verdade é que está perdendo o controle da situação, e isso o assusta profundamente. Depois da discussão, Helena se recolhe ao quarto, tentando controlar as lágrimas. Ela não esperava que o contrato fosse tão difícil de cumprir emocionalmente. Agora, mais do que nunca, ela sente que está presa em uma situação onde seus sentimentos não podem ser correspondidos, ou pior, onde Gabriel se recusa a admitir o que está claro para ambos. Gabriel, por sua vez, fica sozinho na sala, refletindo sobre o que aconteceu. Ele sabia que esse momento poderia chegar, mas nunca imaginou que seria tão intenso. Enquanto caminha pela casa silenciosa, ele percebe que Helena está certa. Por mais que tenha tentado manter as coisas sob controle, os sentimentos surgiram inevitavelmente. O problema é que ele não sabe como lidar com eles.
A última vez que se permitiu sentir algo tão forte, ele acabou devastado. Ele tenta justificar suas ações, lembrando-se do que perderá no passado e do medo que tem de passar por isso novamente. Mas no fundo, ele sabe que está se protegendo de algo que, mais cedo ou mais tarde, precisará enfrentar, o fato de que já não consegue imaginar sua vida sem Helena. O silêncio que antes lhe trazia conforto agora o sufoca. Depois de dias de silêncio, Gabriel sente o peso da ausência emocional de Helena. Ele não está acostumado a pedir desculpas, mas sabe que, se quiser restabelecer a harmonia, precisará ceder. Naquela noite, ele a encontra na cozinha, lavando a louça. Precisamos conversar, ele diz, em um tom mais suave do que de costume. Ela o olha por um momento, visivelmente hesitante, mas acena, indicando que está disposta a ouvi-lo. Eu sei que fui frio. Isso não foi justo com você, Gabriel admite, cruzando os braços, como se aquele gesto pudesse proteger o pouco que ainda mantém em controle. Helena ouve em silêncio, ainda magoada, mas reconhecendo a dificuldade que Gabriel tem em expressar qualquer sentimento. Eu só quero entender o que está acontecendo, ela responde, com um tom mais calmo, mas ainda ferido. Ele respira fundo e tenta encontrar as palavras certas. Estou tentando. Mas não é fácil para mim. Esse pequeno avanço é o suficiente para aliviar a tensão. Ambos sabem que não será simples, mas aquela conversa marca o início de uma tentativa genuína de reconciliação. Dias depois da reconciliação, Gabriel surpreende Helena com um convite inesperado. Vamos sair amanhã. Só nós dois. Preciso de um tempo longe daqui. O convite pega Helena de surpresa. Gabriel nunca tinha sugerido algo tão informal, algo que não estivesse no contrato. Ela aceita, curiosa para ver onde isso levaria. No dia seguinte, eles saem juntos, sem rumo certo. Gabriel a leva a um lugar fora da cidade, longe do ambiente controlado em que sempre vivem. Eles param em um café à beira de uma estrada, um lugar simples e acolhedor. Ali, longe da rotina fria da casa, a conversa flui mais naturalmente. Sem as pressões de regras ou contratos, eles finalmente se permitem viver o momento. Gabriel, mais relaxado, começa a mostrar um lado que Helena ainda não conhecia. E ela, por sua vez, se sente mais próxima dele do que jamais esteve. Durante o passeio, sentados no café, Helena sente que aquele é o momento certo para tentar entender melhor o passado de Gabriel. Ele sempre foi evasivo sobre o assunto, mas, agora, a distância e o ambiente mais leve parecem torná-lo mais aberto. Ela o observa por um momento, antes de perguntar, com cautela, você nunca falou muito sobre o que aconteceu e o que te fez ficar assim, tão distante. Gabriel suspira, olhando para a paisagem além da janela. Depois de um longo silêncio, ele começa a falar. Conta sobre a perda que o deixou marcado, a mulher que amou e que perdeu tragicamente. Para Helena, ouvir isso é como montar as peças de um quebra-cabeça que ela sempre quis entender. O peso do passado dele é finalmente revelado, e ela percebe o quanto isso ainda o afeta. Ela o ouve sem interromper, compreendendo que essa confissão é uma parte importante da cura que ele tanto evita. O caminho de volta para casa é silencioso, mas é um silêncio diferente, cheio de compreensão e alívio. Gabriel se sente mais leve por ter finalmente compartilhado uma parte de si que manteve escondida por tanto tempo. Helena, por outro lado, sente uma empatia crescente, compreendendo melhor os motivos por trás da frieza que ele tanto exibia. Ao chegarem em casa, Gabriel desliga o carro, mas não sai imediatamente. Ele fica ali, parado, olhando para a frente, como se estivesse tentando decidir o próximo passo. Helena, sem querer pressioná-lo, também espera. Então, inesperadamente, ele estende a mão e toca a dela. É um gesto simples, mas cheio de significado. Não há palavras, apenas o toque que quebra a última barreira que os separava. Helena sente a mão dele, firme, mas ao mesmo tempo hesitante, como se aquele pequeno gesto representasse algo muito maior para ele. Gabriel, por sua vez, encara esse momento como um risco, mas também como um passo inevitável. Ele não consegue mais fingir que não sente algo por ela.
O toque silencioso fala mais do que qualquer palavra poderia. Helena aperta sua mão levemente, sem forçar, apenas sinalizando que está ao lado dele, pronta para o que vier. Com o passar dos dias, tanto Gabriel quanto Helena se veem cada vez mais envolvidos, mas os sentimentos confusos tornam as coisas complicadas. O toque que antes parecia tão simples agora parece ter quebrado uma barreira que os dois tentavam manter intacta. Gabriel, em particular, luta contra essa nova realidade. Ele não sabe lidar com o fato de que, por mais que tenha se esforçado para manter as coisas sob controle, seus sentimentos estão à flor da pele. Helena também sente o peso dessa proximidade. A cada gesto, cada conversa, ela se vê mais conectada a Gabriel. Mas, ao mesmo tempo, o medo de que tudo acabe em breve a faz hesitar. O contrato, embora não mencionado nas últimas semanas, paira sobre eles como uma lembrança constante de que essa convivência tem um prazo. Ela não sabe mais se deve seguir o acordo ou se deve deixar que seus sentimentos floresçam sem reservas. Gabriel, no entanto, não consegue suportar a ideia de perder o controle. Ele começa a se afastar, de forma sutil, mas perceptível. Passa mais tempo no hospital, prolonga suas horas de trabalho e, quando está em casa, evita conversas profundas. Helena percebe a mudança, mas não sabe como reagir. Ela sente que ele está tentando reverter algo que já está fora de suas mãos. Em uma das noites, quando Gabriel chega tarde, Helena pergunta de forma suave, mas firme, e você está tentando se afastar? Ele não responde de imediato, mas o silêncio entre eles confirma suas suspeitas. Eu não sei o que fazer com isso, ele finalmente responde, olhando para o chão. Para ele, o envolvimento emocional é um erro, um risco que não está preparado para correr. Mas, ao mesmo tempo, não consegue mais negar que está se sentindo vulnerável. Helena, determinada a não deixar que ele se afaste sem uma conversa sincera, toma a iniciativa. Em uma noite, quando ele volta para casa depois de um dia exaustivo, ela o espera na sala. Nós precisamos falar, ela diz, sem rodeios. Gabriel a encara por um momento, mas vê em seus olhos que fugir dessa conversa não vai adiantar. Ele respira fundo e se senta ao lado dela. Por que você sempre tenta esconder o que sente? Ela pergunta, sua voz suave, mas firme. Gabriel hesita, claramente desconfortável com a direção da conversa. E não sei como lidar com isso, ele admite, com uma sinceridade que surpreende até a si mesmo. Helena o observa com atenção. Pela primeira vez, ele admite sua vulnerabilidade, e isso faz parecer mais humano, mais real do que nunca. Helena percebe que, por trás de toda a fachada controlada, há um homem com medos profundos, alguém que usa o controle como uma maneira de se proteger de mais sofrimento. Você não precisa enfrentar isso sozinho, ela diz, sua mão descansando levemente sobre a dele. Gabriel não recua desta vez. Algo dentro dele começa a mudar. Naquela mesma noite, Gabriel finalmente quebra o silêncio sobre o que o atormenta. Ele se abre para Helena, contando sobre a mulher que perdeu, como isso o deixou marcado e como tem vivido com o medo constante de se apegar e sofrer novamente. Suas palavras são cheias de dor e culpa, e Helena ouve em silêncio, compreendendo a profundidade das feridas que ele carrega. Eu achava que, se mantivesse tudo sob controle, nunca precisaria passar por isso de novo, ele confessa, com a voz entrecortada. Mas eu não sei mais o que fazer com o que estou sentindo agora. Helena sente a dor dele como se fosse sua. Ela entende que, por trás da frieza, há um medo profundo de perder, de se abrir e ser machucado novamente. Ela o conforta da única maneira que sabe, oferecendo sua presença e seu entendimento, sem julgamentos. Gabriel, pela primeira vez em muito tempo, se permite relaxar em sua presença. O peso que ele carregava por anos começa a diminuir, mesmo que lentamente. As barreiras que ele construiu para se proteger finalmente começam a cair, mas ambos sabem que o caminho à frente ainda é incerto. O fim dos 3 meses está se aproximando, e isso traz um peso que Gabriel e Helena sentem a cada dia. Embora nenhum dos dois tenha mencionado o contrato desde a última grande discussão, ambos sabem que o tempo deles juntos está acabando. Gabriel,
com sua necessidade de controle, já começa a planejar mentalmente o término do acordo, mas algo dentro dele hesita. Pela primeira vez, ele não sabe se quer seguir o que foi combinado. Helena, por outro lado, vive em um misto de ansiedade e tristeza. Ela se vê cada vez mais envolvida, e o contrato, que antes parecia um simples acordo, agora se transformou em uma barreira. O que começou como uma solução temporária se tornou algo muito mais complexo e profundo. Ela sabe que, no papel, tudo deveria terminar em poucos dias, mas o coração não obedece a essas regras. A incerteza consome, e ela se pergunta se Gabriel está preparado para lidar com o que está por vir ou se ele manterá sua promessa de encerrar tudo. Cansada de viver na incerteza e incapaz de esconder mais o que sente, Helena decide enfrentar a situação de frente. Uma noite, enquanto jantam em silêncio, ela toma coragem e diz: "E se não terminarmos isso aqui?" Gabriel, pego de surpresa, levanta o olhar, claramente confuso com a proposta. "O que você quer dizer?" ele pergunta, a voz hesitante. Helena respira fundo antes de continuar. "Não precisamos seguir o contrato à risca. Podemos estender o tempo e sem contrato, sem acordos formais." As palavras dela ficam no ar, pesadas, cheias de implicações emocionais. Gabriel sente seu coração acelerar. Ele sabia que esse momento chegaria, mas ouvir Helena verbalizar o que ele tem medo de admitir o desestabiliza. Ela espera por uma resposta, insegura sobre o que ele vai dizer. O silêncio dele é ensurdecedor, e Helena começa a se arrepender de ter falado. Talvez ela tenha forçado demais. Talvez ele não esteja pronto. Gabriel, ainda confuso e lutando internamente, finalmente responde, mas suas palavras não são o que Helena esperava. "Não sei se posso fazer isso", ele diz, a voz baixa, quase sufocada pelo medo que tenta esconder. "Isso vai contra tudo o que combinamos." Helena sente um aperto no peito ao ouvir essas palavras. Ela havia se preparado para a rejeição, mas ouvir a confirmação dói muito mais do que imaginava. "Então é isso?" ela pergunta, a voz embargada. "Você vai simplesmente seguir o que está no papel, mesmo que isso vá contra o que estamos sentindo?" Gabriel evita seus olhos, incapaz de responder diretamente. Ele se levanta da mesa, a frustração evidente em seus movimentos. "Eu não sei o que fazer com tudo isso, Helena", ele confessa, andando de um lado para o outro. "Eu não estou preparado para me envolver de novo." "Não assim." Está gostando da história até agora? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você acha que vai acontecer com Gabriel e Helena. Será que o contrato deles vai terminar como planejado? Helena, agora com os olhos marejados, se levanta também. "Eu achei que éramos mais que um contrato", ela sussurra antes de sair da sala, deixando Gabriel sozinho com seus pensamentos. A rejeição dele atinge de uma maneira que ela não esperava, mas ela sabe que não pode forçá-lo a algo que ele ainda não está disposto a enfrentar. A última noite antes do prazo final do contrato chega, e a tensão é quase palpável. Helena, em seu quarto, arruma suas malas, decidida a seguir em frente, mesmo com o coração pesado. Gabriel, no andar de baixo, se pergunta se está fazendo a coisa certa. Ele passa pela casa, os corredores vazios ecoando seus passos, e percebe como o lugar parece ainda mais desolado agora, sabendo que ela está prestes a partir. As horas se arrastam lentamente. Helena olha para a porta, esperando que ele apareça, que ele diga algo, qualquer coisa que impeça o inevitável. Mas a casa permanece em silêncio. Gabriel, por sua vez, fica preso em seu dilema. Parte dele quer subir as escadas e pedir para ela ficar. Mas outra parte, a parte que sempre tentou proteger seu coração, o impede de agir. Quando finalmente o relógio marca meia-noite, o silêncio se torna insuportável. Gabriel olha para a escada mais uma vez, sentindo que está prestes a perder algo importante. Mas, apesar de seus sentimentos, ele continua parado, incapaz de tomar uma decisão. Ele sabe que, se ela partir agora, será tarde demais para voltar atrás. No último minuto, Gabriel, atormentado pela dúvida, não consegue mais suportar a ideia de perder Helena. Ele sobe as escadas rapidamente,
sentindo o coração bater acelerado. Quando chega à porta do quarto dela, bate levemente, mas não espera por uma resposta. Ao entrar, vê Helena com as malas prontas, sentada na beira da cama, olhando para o chão. Ela levanta o olhar para ele, surpresa. Por favor, não vá, Gabriel diz, com uma urgência que ele nunca imaginou ser capaz de expressar. Helena, ainda atordoada, o encara sem saber o que responder. Você não entende, e eu preciso de você aqui, ele continua, a voz trêmula. O controle que ele sempre manteve está desmoronando diante dela. Eu sei que isso não estava nos planos, que eu não estava preparado, mas que não posso te deixar partir. Helena, sentindo o peso das palavras dele, fica em silêncio por um momento. Eu não sei se consigo ficar, Gabriel. Você não me deu nenhum sinal de que queria o mesmo que eu. Eu não sou uma marionete que você pode puxar de volta quando quiser. Gabriel se aproxima, desesperado para consertar o que deixou quebrar. Eu sei que errei. Mas eu estava tentando me proteger, ele confessa, sua voz cheia de arrependimento. Eu pensei que, se mantivesse distância, estaria seguro. Seguro de sentir, de sofrer, mas a verdade é que eu já estou sofrendo só de imaginar você longe daqui. Helena observa, e pela primeira vez vê a sinceridade nos olhos dele. A máscara de frieza caiu completamente. Ele não é mais o homem controlado e calculista com quem assinou um contrato. Diante dela está um homem vulnerável, disposto a admitir o que ele mais temia, que ele também a ama, mas tem medo. Ela se levanta, o olhar ainda cheio de incerteza. Eu preciso de mais do que palavras, Gabriel. Preciso saber que você está pronto para isso. Para nós. Ele a encara, sabendo que está em um ponto sem volta. Não há mais espaço para dúvidas. Eu estou pronto, Gabriel responde com firmeza, segurando as mãos de Helena com delicadeza. Estou pronto para enfrentar meus medos, para me permitir sentir de novo. Porque, no fundo, o que mais me assusta é perder você. Não o que pode acontecer se ficarmos juntos. As palavras de Gabriel são sinceras, e Helena sente o peso delas. Pela primeira vez, ela vê o homem por trás de todas as defesas que ele ergueu. As lágrimas que Helena tentava segurar agora escorrem lentamente por seu rosto. Eu só queria que você dissesse isso antes, ela murmura, com um sorriso triste. Gabriel se aproxima ainda mais, enxugando as lágrimas dela com o polegar. Eu estava com medo, mas não estou mais. Eu não vou deixar você ir embora, não sem lutar por nós. Helena sente o calor das mãos dele, e, naquele momento, todas as dúvidas que ela tinha começam a desaparecer. A declaração sincera que ela tanto esperava finalmente veio. Helena olha para Gabriel, os olhos dela ainda brilhando de emoção, mas agora com um toque de esperança. Você realmente está pronto para isso? Ela pergunta uma última vez, ainda receosa de que ele possa mudar de ideia. Sim, Gabriel responde sem hesitação. Estou pronto para seguir com você, sem contratos, sem regras. Apenas nós dois. As palavras dele são como um bálsamo para as feridas que o silêncio e o medo criaram entre eles. Helena, sem mais dúvidas, se aproxima e o abraça. O calor do abraço sela a aceitação mútua de algo que, desde o início, estava destinado a acontecer. Eles ficam assim por um tempo, em silêncio, sentindo o peso de todas as barreiras que finalmente caíram. Gabriel, com os braços ao redor dela, sente o alívio de ter tomado a decisão certa. Ele sabe que não será fácil, que ainda há muito a enfrentar, mas pela primeira vez ele está disposto a arriscar. Helena, por sua vez, sente que, finalmente, encontrou o que tanto procurava, alguém disposto a estar ao lado dela, sem reservas. E, naquele momento, o contrato entre eles se torna apenas uma lembrança distante. O que agora os une é muito mais forte do que qualquer papel poderia estabelecer. Após a conversa e o confronto emocional, Gabriel e Helena decidem seguir em frente sem as limitações que o contrato havia imposto. Eles acordam no dia seguinte com uma sensação de renovação, como se um novo capítulo estivesse começando para ambos.
Não há mais regras, apenas a vontade de estarem juntos, de descobrirem como podem fazer esse relacionamento funcionar sem as barreiras que construíram ao redor de si mesmos. Helena desfaz suas malas, que ficaram ao lado da porta na noite anterior, e sente um alívio profundo. O peso da incerteza que a acompanhou por tanto tempo finalmente desaparece. Gabriel, por sua vez, sente-se mais leve do que nunca, como se tivesse deixado para trás anos de medo e culpa. Ele percebe que, ao se permitir sentir, está abrindo espaço para uma nova vida, uma vida que ele não planejou, mas que agora parece mais real e significativa do que qualquer coisa que ele já tenha vivido. Se essa jornada de amor e superação te prendeu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem ama uma boa história de reviravoltas emocionantes. Os dias seguintes são marcados por pequenas resoluções. Gabriel, antes preso à sua rotina metódica, começa a flexibilizar sua vida para incluir Helena de forma mais natural. Ele percebe que, ao tentar controlar todos os aspectos de sua vida, estava afastando a oportunidade de viver plenamente. Helena, por sua vez, também encontra seu lugar na casa. Antes, tudo parecia temporário, como se ela estivesse ali apenas cumprindo um papel, mas agora ela se sente parte daquele espaço, parte da vida de Gabriel. Eles conversam mais abertamente sobre seus medos e incertezas. Helena expressa como temia ser apenas uma peça em um jogo, mas Gabriel a tranquiliza, deixando claro que, para ele, ela nunca foi apenas uma solução temporária. Com o tempo, eles aprendem a lidar com os pequenos conflitos que surgem, como em qualquer relacionamento. O que antes parecia insuperável, agora se torna um aprendizado constante, uma oportunidade de crescerem juntos. Em uma noite tranquila, sentados no terraço da casa, Helena e Gabriel refletem sobre tudo o que aconteceu nos últimos 3 meses. Engraçado como as coisas mudaram tanto em tão pouco tempo, Helena comenta, com um sorriso leve. Gabriel concorda, ainda surpreso com a transformação que ocorreu dentro dele. Eu não fazia ideia de que isso tudo me levaria até aqui, ele admite, olhando para ela com uma mistura de gratidão e admiração. Ambos entendem que o passado, embora doloroso, foi necessário para que chegassem até aquele ponto. Gabriel sabe que, se não tivesse passado por tantas dificuldades, talvez nunca tivesse aprendido a se abrir novamente. E Helena, por sua vez, percebe que, ao aceitar o contrato, encontrou algo muito maior do que qualquer solução temporária para seus problemas financeiros. Ela encontrou um homem disposto a enfrentar seus medos ao lado dela. Agora, sem as amarras do contrato, Gabriel e Helena se permitem viver o presente, sem pressa, sem medos. Não há mais uma data limite, não há mais a preocupação de que tudo termine de repente. O futuro ainda é incerto, como sempre foi, mas a diferença é que, agora, eles estão dispostos a enfrentá-lo juntos. Gabriel, que sempre precisou de um plano, aprende a apreciar o inesperado, enquanto Helena, que sempre temeu o amanhã, começa a confiar que, com Gabriel, ela pode enfrentar o que vier. Caminhando lado a lado, eles sabem que ainda terão desafios pela frente. No entanto, a sensação de pertencimento que agora compartilham é o que os faz acreditar que o futuro pode ser muito mais do que esperavam. O novo caminho que estão trilhando é cheio de incertezas, mas também de esperança. Gabriel e Helena estão prontos para seguir em frente, sabendo que, juntos, podem construir algo verdadeiro e duradouro. Com o passar do tempo, Gabriel e Helena construíram uma vida juntos, uma vida muito diferente daquela que qualquer um dos dois poderia imaginar quando assinaram o contrato. Olhando para trás, Gabriel reflete sobre como sua vida mudou de forma tão drástica em tão pouco tempo. Antes, ele era um homem preso ao passado, com medo de se entregar a qualquer coisa que o tirasse do controle. Agora, ele entende que o amor não pode ser planejado ou controlado, mas vivido com coragem. Helena, por sua vez, também reflete sobre a trajetória que a trouxe até ali. Ela entrou naquela casa acreditando que seria uma solução temporária para seus problemas, mas encontrou algo muito maior. Encontrou um homem disposto a se abrir para o amor novamente, mais importante, encontrou um caminho de autodescoberta. Juntos, eles aprenderam que o verdadeiro amor não vem com garantias, mas com a disposição de enfrentar o desconhecido de mãos dadas.
Ambos reconhecem que a jornada deles não foi fácil, mas foi necessária para que pudessem descobrir o que realmente importava e a coragem de se deixar amar. A história de Gabriel e Helena traz uma mensagem clara sobre o poder da transformação que o amor pode proporcionar. Gabriel, um homem que se isolou emocionalmente após uma grande perda, teve que enfrentar seus medos mais profundos para permitir que alguém se aproximasse. Ele descobriu que o verdadeiro medo não estava em se abrir para o amor, mas em viver uma vida de vazio, sem ninguém para compartilhar seus momentos, bons ou ruins. Helena, por outro lado, aprendeu que o amor vai além das expectativas que criamos. Ela entrou na vida de Gabriel achando que seria apenas uma questão de tempo, uma solução para seus problemas imediatos, mas percebeu que o amor verdadeiro não segue regras ou contratos. Ao abrir mão de suas próprias inseguranças, ela foi capaz de construir algo sólido com Gabriel, mostrando que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados e nas circunstâncias mais improváveis. Juntos, eles provam que o amor exige coragem, paciência e a disposição de abrir mão do controle. É uma jornada cheia de riscos, mas que vale a pena. Gabriel e Helena agora caminham juntos em uma nova jornada, sem os medos que antes os paralisavam. Eles sabem que o caminho à frente não será sempre fácil, mas ambos estão dispostos a enfrentar o futuro juntos. O que começou como um contrato com prazo determinado se transformou em uma parceria de vida, algo que eles nunca poderiam prever. Helena, com a mão entrelaçada na de Gabriel, sente uma paz que há muito tempo não experimentava. Gabriel, por sua vez, olha para ela com a certeza de que, ao escolher abrir seu coração, encontrou algo que jamais poderia ter planejado. Eles seguem juntos, sem pensar no que deixaram para trás, mas com os olhos no que está por vir. A caminhada deles é silenciosa, mas cheia de cumplicidade. O futuro é incerto, como sempre foi, mas agora eles estão prontos para enfrentá-lo. Não há mais contratos, apenas a vontade de viver um dia de cada vez, juntos. A jornada de Gabriel e Helena chega ao fim, pelo menos aquele ciclo que começou com um contrato. O ciclo de incertezas e medos deu lugar a um novo ciclo, um em que ambos aprenderam a confiar um no outro e a aceitar que a vida nem sempre segue o plano que traçamos. Eles fecharam um ciclo de medo e abriram outro de amor, confiança e companheirismo. Gabriel, agora, olha para o futuro com esperança, algo que ele não fazia há muito tempo. Ele finalmente encontrou paz dentro de si, algo que só foi possível porque permitiu que Helena entrasse em sua vida. E Helena, que inicialmente buscava apenas uma solução temporária, encontrou o que jamais imaginou: um lar, uma parceria verdadeira, e um amor que desafiou todas as expectativas. O ciclo se fecha, mas a vida deles juntos está apenas começando. E, com isso, ambos estão prontos para encarar o que o futuro lhes reserva, sabendo que, juntos, podem enfrentar qualquer desafio.